mais votado. Então, quero te perguntar se o volume, o desempenho, o que você pode avaliar nesse sentido, do primeiro tempo e até no segundo, quando você teve estreias muito importantes no teu elenco. Obrigado. Olha, acho que tu acabas por fazer um belo resumo daquilo que foi o jogo, tirando os erros que interferiram no desenrolar do mesmo. Estes são tipos de jogos que são definidos em detalhes e acho que, sinceramente, apesar de eu achar que foi um jogo bem jogado e bem disputado pelas duas equipas, o que fez a diferença foi a eficácia. E acho que foi isso, dar os parabéns ao nosso adversário que foi mais eficaz, mas há aqui erros que condicionam e de que maneira aquilo que é o desenrolar do jogo. Abel, boa noite. Igor Siqueira, do UOL. Vocês têm um reencontro com o Botafogo próximo, né, pela Libertadores, e queria saber se você já conseguiu identificar que tipo de lições pode tirar desse jogo para aplicar nesse duelo e de volta pela Libertadores, e também o quanto, na sua avaliação, a questão extra-campo, né, entre os presidentes, Leila, tal, isso pode ser combustível ou contaminar o duelo dentro de campo. O Botafogo é nosso adversário, e nós encaramos o jogo de forma normal e são coisas que vocês gostam e vos alimenta a vocês. Nós não vivemos disso, eu não vivo disso, não vivo de polémicas, nem não faço programas, procuro procurar, essa é a minha função, é daí que eu ganho o meu dinheiro, vocês ganham o dinheiro da vossa maneira. Mas acho que o Botafogo tem um jogo franco, é um jogo muito vertical, bolas à procura sempre do Tiquinho, um jogador que se segura muito bem e quando recua o seu bloco tem 2, 3 jogadores na frente, o Luís, o outro centroavante que não o Tiquinho, que agora estou-me a esquecer aqui o Júnior Santos, que é jogador super vertical. Como te disse, é uma equipa que tu consegues entender a forma como joga e eles são bons na forma como joga. Uma equipa vertical, procura o seu centroavante, deixa de frente, a seguir acelera nos corredores, recua no seu terreno para depois puxar, abre os seus centroavantes para depois puxar o contra-ataque. Acho que fazem isso muito bem. O exemplo do golo que fizeram é prova disso. Embora as nossas abordagens podíamos ter feito na questão individual, quer na marcação na área, quer na abordagem no 1 contra 1 no corredor, podíamos ter encurtado mais, mas como te disse, acho que foi um jogo bem disputado, onde as duas equipas queriam ganhar e mais uma vez volto a reforçar, acho que o detalhe, que é um grande detalhe, que é a eficácia, fez grande diferença, mas volto a referir que há erros que condicionaram o desenrolar do jogo. Abel aqui, boa noite, Isabelle Costa. Você falou que não gosta, né, de entrar em polêmicas, não entra nesses assuntos extracampo, mas a gente viu algumas provocações que até passaram do ponto por parte de alguns torcedores do Botafogo em relação a Leila Pereira, né? Teve um boneco que colocaram representando a Leila Pereira, um boneco enforcado. Hoje a gente viu xingamentos a Leila Pereira. Eu queria que você pudesse falar também sobre essas situações que acontecem em extracampo, que passam até mesmo das provocações e que, às vezes, são estimuladas até por pessoas dentro dos clubes, né? Isso não se refere só ao Botafogo também, mas essas provocações, hoje, direcionadas principalmente à Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e que também representa muito no futebol brasileiro. Obrigada. Olha, em relação a isso, eu não vou falar, porque isso tem a ver com a cultura do futebol brasileiro, mas eu prefiro rever os torcedores de Botafogo, aquilo que eu vi hoje no estádio. Do primeiro ao último segundo, a apoiar a sua equipa. Esses são os torcedores que eu revejo, que são os verdadeiros torcedores de Botafogo. Os outros que fazem essas coisas eu deixo para vocês. Isto é algo mais profundo, que tem a ver com a educação, mas eu prefiro ficar com isto, que é o que os torcedores de Botafogo fizeram hoje. Sentia-se essa energia foi passada para os jogadores do Botafogo, alguns deles passaram do ponto e o árbitro deixou, mas eu prefiro ficar, como te disse, com essa imagem dos torcedores do Botafogo, aqueles que vieram e apoiaram a sua equipa do princípio ao fim. Essa é a função principal dos torcedores. O resto, vocês
tem matéria para, mas tem tudo a ver com a educação e formação de pessoas. Boa noite, Fernando Silva. O Palmeiras é uma equipe que é conhecida por atacar muito, por propor sempre o jogo. Não é à toa que é uma das equipes que mais pontuaram no campeonato, só que hoje, o primeiro tempo, por exemplo, o Palmeiras terminou com uma finalização a gol contra 4 do Botafogo. O Botafogo hoje conseguiu ter a proposta melhor de jogo. E no segundo tempo, o Palmeiras conseguiu equilibrar um pouco, mas ainda assim não foi suficiente. Queria saber de você, se tratando de uma equipe como o Botafogo, que está brigando para o título contra o Palmeiras e também pela Libertadores, se esse jogo de hoje para você foi o mais difícil até agora do Campeonato Brasileiro. Olha, eu penso diferente do que tu estás a dizer. Vou-te falar de lances da primeira parte. 3, 4 minutos, o Lopes isolado, ia para o golo, fazer golo. Há 15 dias atrás, neste mesmo estádio, contra o Atlético de Mineiro, o Luís, e isolado, não tocou na bola, o zagueiro do Atlético Mineiro fez falta. O que é que aconteceu? Aos 20 minutos de jogo? O que é que aconteceu? Não estavas cá, mas vocês sabem o que é que aconteceu? Foi quem? Foi expulso. Portanto, essa é a primeira. Segunda, o mesmo Lopes tem uma na cara do goleiro. Isto tudo na primeira parte. Terceira, o Estevão, um cruzamento à direita de cabeça dentro da área. Quarta, um remate do menino dentro da área que saiu ao lado. Estes são os 4 remates que nós fizemos na primeira parte. Portanto, isto é a minha opinião. Vou-te dizer mais uma vez, achei um jogo extremamente equilibrado, onde o detalhe que fez a diferença hoje foi a eficácia. E teve outros detalhes que eu não controlo, mas por isso é que eu pergunto quais são os critérios. Há erros graves hoje no jogo que influenciam e condicionam o desenrolar do mesmo. Abel, boa noite. Monique Danello, TNT Esportes. Hoje você teve as estreias do Felipe Anderson e do Maurício. Eles entraram num momento ali já de um jogo mais truncado, com o Palmeiras precisando do resultado, mas eu queria que você falasse um pouco do aproveitamento dos dois, o quanto eles incorporam, né, o elenco do Palmeiras. E se você pudesse falar um pouco mais, você já citou 3 vezes de erros que influenciaram no desenrolar, não sei se você quer falar especificamente sobre vocês os têm erros. as imagens, vocês podem... Porque é claro, são claras, e já vos disse aqui para comparar 2 imagens, não é? É claro, a cotovelada nos dentes não é claro, o agarrar quando está o último jogador, não tem ninguém à frente dele, é claro. Agora está aí e pronto, enfim, não me vou pronunciar muito mais, porque eu já falei sobre os critérios que devem ser usados, e eles devem ser igual para todas as equipas, independentemente de onde quer que seja. Em relação aos jogadores que falaste, e como falaste bem, são jogadores que nos vêm acrescentar qualidade e opções credíveis ao nosso elenco. Abel, boa noite. Fábio Jupa, da TV Globo. Eu queria projetar o jogo contra o Cruzeiro, se você pudesse falar um pouquinho sobre esse próximo confronto com o Cruzeiro. Essa é a pergunta, dou-lhe a oportunidade para fazer outra, que eu não penso no jogo do Cruzeiro, ainda acabou hoje o jogo. O jogo do Cruzeiro, se quiser fazer outra pergunta, o jogo do Cruzeiro é daqui a 3 dias, não tenho nada para lhe dizer desse jogo. Vamos descansar, recuperar, olhar para o Cruzeiro e preparar o Cruzeiro. Ainda não peguei nada desse jogo. Se quiser fazer outra pergunta, eu posso lhe responder. Muito obrigado.